recurso justificativo e o objetivo. Então, ela acrescentou aqui um parágrafo. Ademais, em face do aumento da pressão urbanizadora nas regiões adjacentes, é fundamental que o plano de manejo contemple estratégias para controlar e orientar o crescimento urbano, buscando mitigar impactos ambientais negativos e preservar os recursos naturais. O ordenamento do uso do solo, aliado ao controle rigoroso de atividades potencialmente poluidoras e ao incentivo a práticas urbanas sustentáveis, permitirá um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a conservação ambiental. Esse parágrafo, ele é extremamente perigoso, porque, na verdade, a gente precisa lembrar que a gente está defendendo a APA do Campo Grande. A APA do Campo Grande, ela tem como um dos objetivos de criação, né? Então, ela foi criada para conservar, para garantir que aquela área permanecesse rural. Ela visa desenvolvimento de atividades rurais. Quando a gente começa a colocar o equilíbrio entre desenvolvimento urbano, ordenamento do solo para atividades urbanas, a gente está fugindo do objetivo. Não é isso. O que a gente está querendo mostrar desde o princípio é justamente o oposto. Tem um monte de ocupação irregular, tem um monte de invasão e isso não pode permanecer. Então, posso fazer um comentário, Letéia? Pode. Justamente por isso, né, se existe muitas ocupações ilegais e irregulares, é porque tem uma pressão de urbanização. Se existe essa pressão de urbanização, a gente manter da forma como está, vão continuar invadindo. É isso que eu estou querendo dizer. Fazer de forma, se for fazer de forma legal. E não pode manter da forma como está. Tem que coibir as que já existem e, se for fazer, por isso que precisa. Se está tendo a pressão urbanizadora, tem que fazer um estudo. Se não fizer o estudo, a gente não vai saber como fazer para barrar que continue tendo essas ocupações, senão elas vão continuar. Se está tendo essa pressão, é por algum motivo. E aí a gente tem que estudar isso, tem que olhar para isso. Se a gente não olhar, a gente pode entrar num buraco que depois a gente nunca vai conseguir resolver. Vai ficar sempre invadindo e vocês tentando desocupar, invadindo e tentando desocupar. E o meio ambiente vai se deteriorando cada vez mais. Então essa é a minha preocupação, por isso que eu coloquei esse parágrafo. Fala todo mundo e aí depois eu respondo. Aqui é o Maurício da EBA, também queria todo mundo ouvindo? Sim. Eu queria corroborar com esse ponto da Karina, que a gente, primeiro assim, que a gente é completamente contra, tá? E tenta inibir toda e qualquer ocupação irregular. A gente acha que isso aí realmente é um desastre do ponto de vista urbanístico e é um problema hoje de todas as grandes cidades que a gente vê pelo Brasil, né? E ao mesmo tempo, assim, a experiência que a gente vê de outras cidades, a própria Campinas, São Paulo tem muitos casos assim, né, onde se tentou, principalmente na região de Mananciais aqui, né, onde se tentou no passado criar restrições muito grandes e uma pressão de ocupação muito grande, né? E o que a gente viu foi um desastre, né? Quer dizer, a gente viu justamente algo que, ao invés de ter feito uma legislação onde se preservasse bastante coisa, se colocasse restrições, né? Mas ao mesmo tempo se permitisse uma ocupação um pouco mais regular, mas com bastantes restrições, o que a gente viu foi uma restrição muito forte, e aí teve uma ocupação completamente irregular e a tomada de toda a região de Mananciais aqui das represas de São Paulo, né? Então, esse é um caso, acho que talvez seja um dos mais emblemáticos do Brasil, mas a gente vê esses casos em várias cidades. Então, o que a gente está propondo aqui é que seja estudado esse assunto, que não seja 100% coibido, que seja preservado. A gente é a favor também de preservação, ocupação regular e preservação ambiental, né? Mas aliado com alguma atividade econômica que seja provavelmente mais rentável do que só uma ocupação agrícola, né? A gente já está vendo esse movimento aí na região da Campo Grande, né? Isso tem acontecido, que é péssimo para todo mundo. O que a gente quer evitar é justamente que a cidade de Campinas tenha um problema, que esse problema se alastre, né, e aumente, tá? Então essa é a contribuição que eu queria dar. Letéia, o Carlos Alexandre, o Vogel e a Tereza estão inscritos, tá? Vai chamando na ordem, que eu não estou enxergando a ordem. Carlos Alexandre. Então, eu também vejo que esse texto, ele não tem absolutamente a indicação de que haja
necessariamente a previsão de urbanização. Aqui o que a gente está falando é sobre critérios. E eu vou dar um exemplo bem claro. Nós estamos novamente, porque o Jonas vetou a aprovação no plano diretor, nós aprovamos depois de uma luta no CONDEMA as ecovilas urbanas e rurais. Aí a própria Secretaria do Verde interferiu naquele momento, né? O Jonas vetou esse projeto, sendo que a estratégia nossa de ecovila urbana e rural era justamente a gente estruturar um transecto em torno de um cinturão aos moldes do modelo de cidade-jardim do Ebenezer Howard, entendeu? Para que a gente pudesse daí conter a expansão urbana futura. Porque daí você tem ali uma ocupação que ela está dentro do enquadramento de uso, que coaduna com o plano de manejo que vai ser pré-estabelecido. E as oficinas, posteriormente, vão poder dar a diretriz de como que vocês vão trabalhar isso, né, no contexto das contribuições da participação social, setorial, que vai discutir o plano de manejo e aprovar ele lá na frente. Então, assim, a gente estabelecer critério de controle é muito mais factível e muito mais eficiente do ponto de vista, né, de gestão e controle, porque a gente tem a previsão ali do que pode e o que não pode. Porque o que acontece é que às vezes acaba ficando um hiato e aí começa a acontecer toda essa pressão que a gente está vendo aí acontecer e a gente fica sempre correndo atrás do problema, de entrar com ação judicial, envolver Ministério Público e essa briga que a gente está enfrentando. Então eu também defendo que esse texto, ele de forma alguma faz compromete, como você citou, Aletheia, pela leitura que você teve no primeiro momento, mas ao contrário, ele estabelece que a gente vai discutir formatos de controle e gestão para o plano de manejo, definindo como que vai ser os usos e ocupações de acordo com a característica da unidade de conservação. Acho que é a Tereza agora. Sou eu agora? Então, eu na realidade estou pegando o bonde andando, vocês me desculpem, porque eu estava fora e consegui ler só um pouquinho isso daí, não consegui participar das reuniões. Mas eu não entendi o que vocês querem dizer com desenvolvimento urbano numa área de APA rural. Já começa por aí. Aonde a gente quer chegar com isso? Não dá, não existe desenvolvimento urbano numa APA que é rural, tá? Primeiro ponto. Depois, o plano de manejo é o que você vai direcionar o que pode e o que não pode, que é o que nós estamos discutindo aqui, não é isso? Então, e dentro do que pode e do que não pode, vai ser taxado aquilo e pronto, não tem que ficar discutindo depois. E o que não pode fazer ali não vai poder, não tem essa de desenvolvimento urbano, meu vizinho, avançar sei lá onde. Não. Ou então vamos quebrar a lei, corta o decreto da lei da APA, não existe mais APA e ninguém toma conta, que é o que está acontecendo. Tá certo? Já está um lixo aquele lugar. É só ir lá ver. O lixo que eu digo não é porque joga porcaria, não. É porque está tudo invadido, está tudo errado e a prefeitura não fez nada. Agora está fazendo. Mas 20 anos depois, sei lá eu quantos anos. Inclusive, eu vou passar um e-mail, que na próxima reunião, não é ter esse assunto, mas eu já vou avisar uma denúncia da MRV lá no Campo Grande, que parece que pega um pedaço do Parque Jatobá e umas outras coisas. Eu vou passar um e-mail para vocês me explicarem direito, para a gente ver na reunião. Mas eu acho que esse ponto, não existe desenvolvimento urbano numa área de APA rural. É isso. É o Vogel agora. Aí deixa eu só, talvez, acrescentar alguns itens, porque dentro dessa APA, assim como a APA de Campinas é uma área de desenvolvimento sustentável, né, uma unidade de conservação, ela tem áreas urbanas consolidadas, né, que já são urbanas, tirando essas questões da invasão, né, ali o resto vai ser todo rural. Essa questão. Desculpa, aí... mas aonde tem pedaço urbano na APA do Campo Grande?
tem os trechos que já são urbanizados, não nas invasões. Não, urbanizado, mas não é urbano, isso que eu estou falando. Você falou que é urbano, Isso, mas eu quero saber onde que é. quando a gente construiu o zoneamento dessas APAs, o zoneamento da APA, esses pequenos trechos aí vão ter que ter orientações também, né? E aí, talvez, não colocar Não, vamos lá, vamos começar de novo. Lá é urbano ou é rural? Deixa eu falar então para dar uma organizada. É tudo rural. É tudo. A parte inteirinha. Urbano me deu não na cabeça agora. Não, a Tereza, inteirinha tá. Gente, ó, desculpa. Tem que deixar falar, Por favor, senhores. Eu estou coordenando a comissão. Então eu queria pedir uma gentileza. Tereza, tranquilo você fazer as intervenções, mas vamos levantar a mão. Deixa o Vogel terminar de falar. Você pode levantar a mão de novo para você poder anotar e fazer suas contestações. Não, ok, meu. É que ele está falando uma frase que. Não, tranquilo. Você pode cobrar. Só vamos deixar ele terminar de falar, porque daí a gente consegue ter uma regularidade na fala de cada um. Pode voltar e fazer o questionamento. Eu mesmo já me inscrevi novamente. Tá? Aí o Vogel termina de falar o que ele estava falando, a Letéia pode... aí a gente tem uma sequência de mãos levantadas aí. Tereza, por favor, se inscreva para você poder levantar esse ponto que você está levantando de dúvida. E a Letéia, na sequência, daí você responde, por favor, senão a gente vai ficar... Nós não estamos aqui tendo confronto, gente. A gente está discutindo aqui a melhor formação de um documento, com as contribuições. Tudo vai ser considerado, a gente tem que entender também a abordagem de cada um e o contexto em que a gente está colocando a posição também. Nós vamos justificar a nossa posição, que vocês vão entender melhor, mas eu acho que o que o Vogel está falando é importante e é justamente nesses pontos que foi colocado essas contribuições, tá bom? Então, Vogel, por favor. Eu não concordo, só deixar claro que o texto do jeito que ele está chegando agora, é uma contribuição que a gente pode discutir e melhorar essa redação. Eu acho que nos trechos que dentro de um zoneamento serão considerados uma zona urbana, aí sim a gente vai ter outros critérios, né, de quais atividades poderão ser feitas, né? Eu sou contra aí quando a gente fala práticas urbanas sustentáveis, ou então ampliação do urbano e etc. Então, esse aumento do perímetro, crescimento urbano. Então, a gente pode adequar o texto, mas nas áreas que serão classificadas dentro desse zoneamento, a gente também vai ter que criar restrições aí de que atividades podem ser implementadas nessas áreas. Era nesse sentido que eu estava falando. Tereza, na ordem aqui está você, depois o Carlos Alexandre. Tereza, Então, vamos lá. Ele falou exatamente o que eu queria ouvir. Ele falou nos trechos considerados zona urbana. Não existe trecho considerado zona urbana no rural, a menos que se mude o perímetro. Então, eu quero que me expliquem agora como que é o perímetro lá. É urbano ou é rural? Porque se for rural, ele é rural e não existe zona urbana. Ou nós vamos repetir a 816, onde 94? Ou nós vamos repetir o que a Carol fez no Santiago agora. Aquela porcaria lá que ela pegou e mudou o zoneamento numa canetada. Não existe isso. É totalmente contra a lei. Pode a prefeitura falar que está certo, pode o INP falar que está certo, pode a justiça falar que está certo, mas é contra a lei. Então ali eu quero saber o perímetro. Pois a LTE me fala, por favor, o perímetro é rural ou é urbano da APA Campo Grande? Só isso. Carlos Alexandre. Então, talvez a gente possa, como o Vogel sugeriu, e aí já responde também, Tereza, essa sua posição, e a Karina, que escreveu o texto, Karina, por favor, eu gostaria que você se manifestasse, que a gente possa retornar no texto e apontar algumas palavras que possam ser colocadas ali e deixa isso mais claro, porque o que eu entendi da posição que está sendo trazida pela Karina é que nós temos duas questões. Uma, áreas que, apesar de estar dentro de área rural da APA, elas se consolidaram como urbana, como o Vogel colocou. Então, a gente precisa estabelecer critérios em relação a essas áreas, tanto para coibir, como para a gente poder corrigir também situações que estão ali existentes. Segundo, a Karina está sendo muito clara porque nós temos as zonas de conurbação.
entre a área urbana e os perímetros da APA com os perímetros rurais. E quando a gente está falando, quando a gente está colocando essa questão, nós estamos colocando justamente em entender como que vai ser, né, a estrutura legal e de ocupação justamente nessas áreas de transectos. Por isso que a gente está falando, existe uma área de transecto entre o perímetro que está iniciando a área da APA, e aonde a gente vai trabalhar agora o desenvolvimento do texto, e as áreas já consolidadas urbanas que estão fora da APA, mas são conurbadas ali. Então a gente precisa estabelecer sim critérios, tá? Porque a própria estratégia que ela está sugerindo de utilizar sistemas urbanísticos sustentáveis nessas áreas que são urbanas e são perímetro, estão conurbadas com a área da APA, a gente deve sim fazer a previsão. Então acho que a gente tem que ser um pouco assim, ninguém aqui está falando que a gente quer urbanizar dentro da APA, não é isso que ela está colocando. Então talvez ajustar o texto aí, eu concordo que a gente pode fazer, aí por favor, Karina, você que fez a sugestão, eu gostaria que você se manifestasse aqui, e acho que na sequência seria legal ouvir a Aletheia daí, se você concorda, Aletheia, por favor. Então, a minha contribuição nesse sentido foi porque a gente ainda não realizou, né, primeiro, nem foi contratado ainda a empresa que vai fazer o plano de manejo da APA. Então, depois do diagnóstico, é que a gente vai ter mais claro se vai ter, se não vai ter, onde vai ter, por que vai ter. Então, é isso que eu estou querendo colocar no texto. Eu não estou dizendo que vai urbanizar e que vai fazer. As que já existem, concordo. A lei, é o que a Tereza falou, a zona é rural. Então, o que existe é ilegal. O que é ilegal tem que ser proibido. Mas, a partir do momento que se faz um diagnóstico, que se vê a pressão, o porquê que está tendo a pressão e por que não está conseguindo se fazer o controle, será que o simples fato de se fazer um plano de manejo e proibir o uso da ocupação urbana, vocês vão conseguir controlar isso? Vai parar de haver essa pressão? Vai parar de ter ocupação ilegal? Se não, tem que fazer de uma forma que seja regrada. E para ser regrado, tem que ser muito bem regrado. Por isso que eu tenho que colocar isso. Que tenha desenvolvimento com conservação ambiental, que tenha preservação dos recursos naturais, para mitigar os impactos que já aconteceram. Porque senão vai continuar acontecendo, e todos aqueles contribuintes do Rio Capivari, uma hora vão ser parte de vez, que é o que a gente tem visto em loco. Então, realmente, é para que haja um controle, que haja uma fiscalização. E por isso tem que deixar em aberto, pelo fato de não ter sido feito o diagnóstico. O decreto é de 2011, a gente está em 2025. Né? A dinâmica das cidades e dos municípios mudaram de lá para cá. Novas rodovias vieram, novas indústrias estão ali coladas na APA. Então, se a gente não olhar para isso, a gente virar as costas para isso, a gente vai estar incorrendo nos erros do passado. Então, por isso que eu coloquei esse parágrafo, mas fica a critério da maioria. Aletheia, você agora. Então, vamos lá. Como a Tereza havia perguntado, toda a região da APA é rural. Inclusive, ela foi criada com o objetivo de garantir ali o uso rural dela. O que acontece? Montemor tem um loteamento que chama São Sebastião. Lá no plano diretor deles, tem lá a aprovação desse loteamento que invade os limites de Campinas. Então, aquele bairro, ele é um bairro urbano de Montemor, que está dentro de Campinas, está dentro da APA do Campo Grande. Isso é antigo. Tem o Paviote. O Paviote, se eu não me engano, é de Hortolândia. Não sei, o Montemor ou Hortolândia, acho que é Hortolândia. É um bairro super consolidado, grande até, e ele tem o Paviote 1 e 2, e ele está super invadindo, super dentro do município de Campinas, dentro da APA do Campo Grande. Então, essas são as situações que o Vogel tinha colocado, de que são áreas urbanas dentro aí dessa área rural. Agora, a gente sabe que tem outras situações que vieram antes da criação da APA de Campinas. Então, tem lá o condomínio Pirapora do Bom Jesus, tem o Grota Azul, tem o... me fugiu os nomes agora. Mas tem alguns condomínios que são chácaras de lazer, que são áreas urbanas, são metragens de 1.000... Em média, tem 1.000 metros quadrados cada terreno, e que estão lá na APA do Campo Grande. Tem também as invasões. Tem duas invasões em Santa Rita, que são invasões mesmo, não são loteamentos clandestinos, são invasões. Inclusive, o assentamento Santa Rita, ali perto do bairro São Sebastião,
Eles alegam até que o proprietário da área deixou eles invadirem, é até curioso, porque eles invadem exatamente o perímetro daquela propriedade. Então, é quase que um acordo. O proprietário deixa eles invadirem, porque depois vai buscar uma outra solução. Agora, uma outra situação são os loteamentos clandestinos que estão se instalando. A gente sabe que tem essa pressão urbanizadora. A gente coloca isso de forma muito clara no termo de referência. A gente pede estudos que mostram essa pressão interna dos bairros no entorno. Isso, a gente fala que isso tem que ser levado em consideração, mas isso não quer dizer que vai se caminhar para a urbanização dessa área. Porque uma vez que a gente permite, o que a gente está dizendo? Pode fazer o loteamento clandestino, que mais cedo, mais tarde vai regularizar. Não são, os pobrezinhos foram lá, não tinham onde morar. Não, são loteadores que dividiram, eles sabendo da proibição, sabendo que ali é área rural, sabendo, não se importa, vai lá, faz, vende, as pessoas compram de boa fé ou de má fé, não sei se estão sendo enganadas ou se sabem já da regularidade, são vítimas talvez, e a gente não pode permitir isso. Tem que demolir. Sim, a gente não está passivo o tempo todo, desde o comecinho, a gente vê abrindo rua, a gente vê colocando uma casinha, a gente denuncia, a gente manda para o grupo de contenção de invasões, a gente vai até onde a nossa secretaria consegue ir, mas a gente tem hora que a gente não tem mais o que fazer. Mandou para o MP, pediu demolição, então assim, a situação tem que estar posta, tem que estar clara para a empresa que vai ser contratada, tem que ter estudo, sim, isso está tudo muito claro, mas a premissa, a gente tem que saber, a gente vai fazer o plano de manejo, existe essa pressão, existe essa situação, mas o objetivo de criação da unidade é garantir o uso rural. Então, a gente tem que trabalhar com essa pressão, a gente tem que trabalhar com esses loteamentos que existem aí para reverter, porque senão é isso que a Tereza falou, acabou a APA do Campo Grande, corta fora, porta do município, não é mais Campinas, assim. É isso. Carlos Alexandre, quer falar? Então vamos lá. Eu gostaria que, Karina, eu sugiro que você possa, enquanto a gente vai para o segundo item, que você possa sugerir um ajuste do texto, se você quiser manter a contribuição, para que a gente possa rever essa abordagem aqui, de forma que fique mais ajustado à proposta de manutenção de área rural lá, tá? Mas levando em consideração, sem dúvida nenhuma, essa questão das áreas consolidadas e desses loteamentos e ocupações que já estão ali no histórico. Primeiro, anterior à lei da APA é direito adquirido, então ninguém vai conseguir demolir nada. O que foi colocado pós a lei da APA, cabe ações judiciais para que você possa buscar a demolição. Você sabe como é que os juízes se comportam nesse tipo de situação, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que prever essas discussões todas, né, sem dúvida nenhuma, e salvaguardar ocupações futuras, isso não tenha dúvida nenhuma. Então fica aberto, uma sugestão era a gente ir para o próximo item, e se você tiver alguma sugestão daí de ajuste do texto, para que a gente possa aprovar a inclusão dele e ficar mais palatável aí para a proposta que está sendo trazido pela Secretaria e pelo Conselho, tá bom? Podemos ir para a próxima então, Aletheia, por favor. A Tereza pediu a palavra. Só mais uma parte aí. Essas áreas consolidadas, então, que vocês estão falando, os loteamentos anteriores, essas áreas que são de outros municípios, primeiro que se é de outro município, tem que pedir essa documentação. Porque se eles estiverem com a documentação como o município do lado, dentro da município de Campinas, eles estão irregulares, vai ter que demolir. Tá certo? E se eles estiverem dentro de Campinas, está mais errado ainda, se for coisa atual. Então, não adianta discutir aqui, tem que ter essa documentação. Então, vamos ver esse estudo que vai ser feito, levantar toda essa documentação de cartório, de tudo, aonde eles estão no mapa, aonde eles estão no cartório, como é que está descrito isso, tá certo? E tem que estudar, não é assim, vai urbanizar, vai ficar. Não, se eles forem em Monte Mora, eles que se virem com Monte Mora. Tem que demolir o que está em Campinas.
E se eles estiverem em Campinas, vai ter que demolir também, porque se foi depois de virar APA, também está irregular, tá certo? Então nós temos que conhecer, não adianta ficar discutindo aqui sem ter a documentação. E mais, esses loteamentos clandestinos e ilegais, totalmente, eles têm casas enormes. Nós já fomos lá ver, nós temos foto, quem foi sabe disso. E mais, consta que no inquérito da polícia tem peixe muito grande por trás. Então, é por isso que muitas vezes não aparece o que tem lá, ninguém faz nada, entendeu? Eu não sei como é que é a história, mas é isso que se comenta. Se é verdade ou não, quem tem que falar isso é a polícia ou a prefeitura. Mas é o que se comenta. São muitos loteamentos. Então, eu acho que mais uma vez o que você colocou, inclusive, Tereza, corrobora com o pedido da Karina, porque a Karina não está falando que a gente tem que prever, ela está falando que o estudo deve avaliar. Então é muito diferente ela pedir para que o estudo avalie a situação, inclusive para indicar o que está irregular e aí a gente poder acionar, tá? E não está dizendo que o estudo tem que necessariamente implementar, né, uma possível ocupação urbana. Que a gente ok, então a gente não usa a palavra urbano. Aí eu estou de acordo, não usa a palavra urbano. Põe um estudo para ver como é que está. Aí tudo bem. Eu estou revendo o texto, Tereza, daqui a pouco eu faço uma sugestão. Então eu acho que a gente conseguiu aí entender a proposta, a Karina vai fazer a sugestão, acho que vamos para o próximo item e tentarmos, porque senão a gente não vai conseguir avançar, aqui tem bastante contribuição, né? E a gente precisa aprovar isso aqui para a secretaria conseguir ser ágil aí na continuidade. Por favor, Aletheia. Também tem o problema de onde está esse texto, porque a partir do momento que coloca ordenar o crescimento urbano, o desenvolvimento urbano, neste ponto você está prevendo, sim. A gente tem esse ponto de estudar, que é lá embaixo, nos produtos. Lá tem, no diagnóstico, tem esses estudos previstos, isso está perfeito. Mas aqui no começo, onde a gente está falando do objeto, onde a gente está falando das premissas, não cabe. Mas o objeto não é do estudo, Aletheia, não é objeto da lei, é objeto do estudo, da avaliação, né? Que é a APA do Campo Grande, que tem o objetivo de criação, que é onde a gente vai estabelecer o que a gente busca com esse plano de manejo. Então, mas a gente está definindo aqui o texto que vai definir o termo de referência. Sim. Então ela colocou aí na frente, eu tive essa leitura que a Karina teve. Ela colocou aí porque o objeto do termo de referência, né? A unidade, ela existe, ela tem uma lei, ela está lá prevista, com tudo mais, porque a gente está norteando o termo de referência do que deve ser considerado como premissa para que a gente possa ter a informação adequada e aí nas oficinas a gente poder trazer as contribuições e vocês partirem para um texto de proposta final que vai ser definida lá conforme justamente essas avaliações. Essa é a minha leitura também, para que trabalho também diretamente com esse tipo de serviço, né? Então, é uma questão assim de a gente deixar claro que é objeto, sim, a gente estabelecer a análise, né, nessa fase, mas enfim. O Hélio pediu a palavra. Não, mas só para reforçar isso, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá. Só para reforçar esse ponto que ele até colocou, porque essa inserção está dentro do objetivo, né? E aí quando você fala em orientar o crescimento urbano, fica subentendido que o objetivo vai ser esse, vai ser de uma expansão urbana, isso está subentendido nesse texto. Talvez não tenha sido intenção, mas ela está alterando esse ponto, Chacon. Não, tudo bem, mas é o ponto inicial. Então, o objetivo ele não pode ir contra o objetivo de criação. Acho que essa é a discrepância aí que não está conversando. Não pode... Você tem razão. Não, tudo bem, mas é só essa questão que acho que ele tem. Vamos lá. A Karina pergunta se ela pode ler a alteração que ela já fez. Por favor, assim a gente já... A minha sugestão eu coloquei, ademais, em face do aumento da pressão urbanizadora nas regiões adjacentes e na própria APA, é fundamental que o plano de manejo contemple estratégias para controlar e orientar o crescimento, buscando mitigar impactos ambientais negativos e preservar os recursos naturais.
O ordenamento do uso do solo aliado ao controle rigoroso de atividades potencialmente poluidoras e ao incentivo de práticas sustentáveis. O orientar o crescimento urbano, é isso que não pode? Eu não falei crescimento urbano, eu falei orientar o crescimento. Qual é o tipo de crescimento? Eu não estou caracterizando. O desenvolvimento, o desenvolvimento, não precisa ser crescimento, pode ser desenvolvimento. Posso fazer uma sugestão? Eu coloquei no chat aqui também, depois como é que ficou. Você conseguiu escrever? Deu tempo? Tá. Em vez de orientar o crescimento, o desenvolvimento, É isso, eu queria fazer uma sugestão nesse termo, né? Ao invés de falar crescimento e desenvolvimento, a gente colocar os usos, né? Os usos territoriais, porque daí a gente está falando de território, está mantendo o aspecto de defesa da APA, mas estamos incluindo qualquer outro tipo de situação que se apresentar no momento, e a gente vai ter ali o estudo avaliando isso. Aí, Karina, vê se você... Karina, eu só incluí agora que tinha faltado ir na própria APA. Eu acho que você falou em face do aumento da pressão. Eu incluí, porque quando eu estava lendo, depois eu achei que estava faltando, né? Porque já existe essa pressão, né, na própria APA, não só na... Então, assim, a gente, ao invés de crescimento urbano, crescimento, colocar os usos territoriais, entendeu? Orientar o crescimento, acho que realmente tem que tirar mesmo. Precisa da palavrinha rural aí. Concordo com a Letéia, tem que botar o rural em tudo. Fica aberto, aí cada um interpreta como quer. É que o rural já estava falando em cima, né? Então, como eu estou falando da demais, né? É uma análise. Mas então, talvez o tempo de cima já estivesse suficiente. Aonde que vai botar esse item aí? Como já está falando no item acima, considerando o incentivo de atividades de desenvolvimento sustentável, num outro item. Controle dos parçamentos legais, na verdade, a gente estaria enfatizando o que já está falando em cima. Então, acho que não tem problema nisso. Pode botar isso? Que eu não sei. Acima desse parágrafo, já está falando, né? O incentivo de atividades de desenvolvimento sustentável. Controle dos parçamentos ilegais, já está falando nos itens assim. Na verdade, era só, né, porque a gente está mexendo, enfatizando o que já está em cima. Então, acho que pode tirar o parágrafo. Acho que não vai comprometer o texto se tirar. Pode tirar. Então, tira qual parágrafo? Concordo também. A melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Já está tudo sendo dito em cima. A gente está enfatizando aquilo que já está sendo dito. Concordo. Então, o próximo item estava aqui nesse parágrafo, né? Agora vocês estão vendo a minha tela? Pessoal, todo mundo concorda primeiro, até todo mundo concorda da forma como ficou? Tá? Então vamos lá. Isso vai passar pelo pleno ainda, naturalmente, né? A gente está aqui discutindo a título de ainda Câmara Técnica. Por favor, Aletéia. Cabe destacar novamente que essa unidade de conservação vem sofrendo amplo processo de ocupação irregular, tanto em forma de ocupação quanto em formato de loteamento irregular, de forma que o plano de manejo deve envidar esforços para a resolução e reversão desses problemas. Daí ela acrescentou, estabelecendo medidas que coíbam a irregularidade e estabeleçam critérios